Bom dia, irmãos, graça e paz, bom domingo. Queremos orar porque vamos estudar a palavra de Deus e hoje, nesta manhã, vamos concluir a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, maravilhoso Espírito Santo, por causa do nome de Jesus, instrua-nos através da Tua palavra e traga revelação da Tua palavra ao nosso espírito, e que a Tua palavra, com o poder que só ela tem, possa edificar, exortar e consolar as nossas vidas, a vida da igreja. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Queridos irmãos, hoje nós estamos caminhando para o fim, o encerramento do estudo na primeira epístola aos Tessalonicenses, e vamos para a leitura do texto de 1 Tessalonicenses 5, de 23 a 28. 1 Tessalonicenses 5, de 23 a 28. Vamos à leitura? Acompanhe aí com a sua Bíblia. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Este é o texto final da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Queridos irmãos, a primeira carta aos Tessalonicenses é resultado do trabalho árduo de Paulo, Silvano e Timóteo em favor da igreja de Tessalônica. A gratidão, o procedimento, o interesse e a oração daqueles irmãos em favor da igreja são marcas desta primeira epístola. A santificação, a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor são assuntos que foram muito bem esclarecidos aos irmãos de Tessalônica e a nós também como igreja nesta primeira carta. Assim, depois de escrever preceitos de relacionamentos para a igreja, o apóstolo Paulo, ele conclui sua mensagem de modo marcante e singular. E foi isso que acabamos de ler. O apóstolo Paulo concluindo a mensagem dele aos Tessalonicenses de uma forma magnífica, muito singular, muito particular, marcante para a vida da igreja de Tessalônica e para as nossas também. Bom, o assunto deste texto não tem como ser outro. O assunto do texto que acabamos de ler, 1 Tessalonicenses 5, de 23 até 28, o assunto é só um: a conclusão da carta. É isto. O assunto destes versículos finais, o assunto dominante é a conclusão da carta. O apóstolo está concluindo sua carta, sua epístola. Ok? Então, na conclusão da carta, nós vemos, em primeiro lugar, o apóstolo Paulo expressando um profundo desejo. Então, aqui, no finalzinho desta carta, o apóstolo Paulo está expressando
um profundo desejo. Notem, e isso deve servir para a sua vida e para a minha vida, você como líder, eu como líder, você como irmão, eu como irmão, devemos notar que o apóstolo Paulo, ele nunca trata as coisas na superficialidade. Ele é sempre profundo nas questões que estão ligadas a Deus, ele é profundo. Então, a primeira coisa que vemos aqui é o apóstolo Paulo expressando um profundo desejo, seu profundo desejo. Ele começa dizendo assim: o Deus da paz, o Deus da paz. Deus é que chama os crentes à paz. Deus, somente Deus, pode produzir um ambiente de paz, de unidade na igreja. Percebem a profundidade? Olha que desejo está no íntimo de Paulo, o Deus da paz. A única pessoa que consegue produzir um ambiente de paz, a única pessoa que consegue manter a igreja em unidade é Deus, é o próprio Deus. Daí, a igreja de Tessalônica tinha que entender que Deus é o Deus da paz. Paz na igreja é resultado da operação divina. Unidade da igreja é resultado da operação divina. Portanto, se Deus não está operando na igreja, não haverá paz. Se Deus não está operando na igreja, não haverá unidade. Agora, lembra que nós estamos falando de igreja como pessoas, não estamos falando de igreja como um local, como este aqui, que nós nos reunimos, que a igreja preteriana Ebenezer costuma se reunir aqui neste local. Não é este local que estou chamando de igreja. A igreja que precisa da paz é você. A igreja que precisa da paz sou eu. Você e eu somos a igreja, e Deus é um Deus de paz. Então, para que haja paz em minha vida, para que haja paz em sua vida, para que haja unidade entre nós, nós precisamos de Deus, porque Deus é Deus da paz. É Ele que chama a paz à existência. Somente Deus consegue harmonizar o ser humano ao ser divino. Só Ele mesmo. Só Ele pode tornar isso possível. Só Ele pode tornar isso viável, né? A harmonia entre um ser humano e Ele mesmo, ou a harmonia entre o ser humano e Deus, só o próprio Deus pode proporcionar isso. Deus é a fonte e o doador da paz. É isso que o apóstolo está mencionando para os irmãos, quando ele vai caminhar para expressar seu profundo desejo. Paz não consiste em mera calma e tranquilidade. A paz consiste na reconciliação entre o homem e Deus. Esse é o tema do Evangelho de Jesus Cristo, a reconciliação entre o homem e Deus, ou a reconciliação entre Deus e o homem. Esta paz, esta harmonia, esta reconciliação é o tema do Evangelho de Jesus Cristo, e Deus é quem proporciona isso. Deus é o Deus da paz, somente para aqueles que não estão mais em conflito com Ele. Às vezes nós pensamos, não, Deus é paz, Deus é paz. Deus é paz para aqueles que não estão em conflito com Ele, para aqueles que não estão afastados dEle, para aqueles que estão em harmonia com Ele. Aí Deus é paz. Deus é paz. Nós vemos aqui uma segunda palavra que o apóstolo Paulo fala. Ele diz assim: o Deus da paz vos santifique. A santificação, através da qual o crente é separado do pecado para servir a Deus,
para pertencer ao Senhor. Então, essa santificação que o apóstolo Paulo cita aqui, ele diz, vos santifique, ele está falando da santificação. É aquele processo através do qual o crente é separado do pecado, é tirado do pecado para servir a Deus. Por isso que sempre que posso nós ensinamos o que a palavra de Deus ensina, que o cristão verdadeiro, aquele que de fato é eleito, ele está separado do pecado para servir ao Senhor. Esse processo nós já ensinamos, já falamos, a igreja sabe disso, a igreja lê as Escrituras, e porque a igreja lê a palavra de Deus, a igreja está sendo ensinada e aprende e conhece que esse processo de santificação é um processo gradual. O crente vai sendo aperfeiçoado. São etapas na vida do eleito. Né? O eleito vai crescendo. São etapas que sobem, que aumentam, degraus que se sobem. A santificação é um processo. A primeira etapa, ou o primeiro degrau desse processo de santificação, os irmãos já sabem, eu estou só dando uma lembrada, só catequizando aqui, não é verdade? Usando de catequese. A primeira etapa da santificação, ela tem início com a conversão. Quando a remoção, quando acontece a remoção do mal e a implantação do bem. Esta primeira etapa é aquela etapa em que a natureza moral de Jesus Cristo é implantada no crente. A natureza moral de Jesus Cristo é implantada no eleito. Esta é a conversão, é a primeira etapa, é o início do processo de santificação. O interessante é que muita gente permanece no início, muita gente. Muitos líderes continuam, inclusive, no mesmo patamar. Você pode observar a vida de irmãos, a vida até de líderes, que estão no primeiro patamar do processo de santificação e não se permitem sair daí, ou não permitem que o próprio Deus os eleve para um outro patamar. A santificação é um processo que exige o trabalho das duas partes. O trabalho divino, que executa a santificação, e o trabalho humano, que se submete, que permite, que se abre e que entra na prática desse processo. Então, a primeira etapa tem início aí com a conversão, com o arrancar do mal e a implantação do bem, com a natureza moral de Cristo sendo colocada no crente, no eleito. A segunda etapa da santificação, o apóstolo Paulo falou aqui, né? Vos santifique em tudo, né? A segunda etapa da santificação tem que ver com toda a vida cristã aqui na terra. É o desenvolvimento do caráter de Cristo, a prática das virtudes inerentes à natureza de Cristo implantada em nós. É o oferecer diário dos membros do nosso corpo para servirem a Deus. É aquela oferta diária que você faz de si mesmo e dos membros do seu corpo para servir a Deus. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 6. É a rejeição constante e diária das ofertas da carne ou das ofertas do pecado. Então, nesta segunda etapa, o crente, o eleito, o cristão, o discípulo, ele passa por essa segunda etapa, ou ele permanece nessa etapa, caminhando e andando nela, neste período de desenvolvimento. Neste período, ele tem que rejeitar constantemente, diariamente, as ofertas da carne, as ofertas do pecado, ele precisa rejeitar. Não é verdade?
nesta segunda etapa, nesta segunda parte do processo de santificação, é a aceitação do livramento de Deus diariamente. É a aceitação daquele livramento que Deus nos oferece quando somos tentados a pecar. A palavra de Deus nos fala que não nos sobreveio tentação que não seja humana. Pelo contrário, Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele trará ou nos proverá de livramento de forma que possamos escapar. Está escrito, é palavra de Deus, é escritura sagrada, não é minha palavra, é Deus quem fala, goste você ou não, é Deus quem fala. Então, nesta segunda etapa, neste segundo processo de santificação, é preciso que eu aceite o tempo todo quando as ofertas, as tentações, as ofertas do pecado chegam, eu tenho que saber que a palavra de Deus me informa que, juntamente com as tentações, chega também o livramento de Deus. E é meu dever como discípulo, é meu dever como crente, como eleito, optar pelo livramento, e não pela prática do pecado, e não pela aceitação da tentação. Está com você, está comigo, aceitar o livramento. Ok? Esta é a segunda etapa do processo de santificação. A terceira etapa do processo de santificação é a etapa final. É a perfeição absoluta. Seremos como Jesus é, informa-nos a palavra de Deus. A participação perene de um grau maior da infinitude divina. Se prolongará por toda a eternidade esta etapa. Seremos como Ele é. Estaremos para sempre com Ele, seremos como Ele é e cresceremos nisto cada vez mais, a sua imagem, conforme sua semelhança. Seremos eternamente como o Senhor é e nisto caminharemos. Sem dúvida nenhuma, jamais alguém alcançará a infinitude do Senhor, mas caminharemos neste conhecimento pela eternidade, cresceremos pela eternidade em sermos como Ele é. Esta é a terceira etapa. O apóstolo Paulo está falando de coisas profundas. Ele diz então que o Deus da paz vos santifique. Mas em seguida, a palavra santifique, vem uma palavrinha aí, que é em tudo. Vos santifique em tudo. Holoteles é o termo grego, holoteles, que significa completamente, perfeitamente, o homem inteiro. Nada existe no homem que possa escapar ao poder santificador de Deus. Se você, meu irmão, disser, não, Deus só pode santificar isso e aquilo, tem uma área aqui da minha vida, uma coisa da minha vida que não pode ser santificado, é engano, isso é mentira. A Bíblia está dizendo aqui, vos santifique em tudo, não é? Holoteles, completamente, perfeitamente, homem inteiro, nada pode escapar do poder santificador de Deus e de sua palavra, não é? Nada. Deus está duplicando o seu Filho em nós, moral e metafisicamente. Deus está fazendo isso em nós. Deus está duplicando o seu Filho. E quando dizemos santificação, Deus duplicando o Filho dele em cada um de nós, nós estamos dizendo isso é completamente, perfeitamente, é o homem todo, tá bom? O homem todo. E ele fala, para acrescentar mais peso ainda a esse homem inteiro, a esse homem integral, a esse homem todo, ele usa, então,
ele reforça com palavras que vão dar ênfase a isto. O homem total, integral, inteiro, completo. Ele diz: vosso espírito, alma e corpo. Ele está dizendo, não há nada que possa escapar a esse poder santificador de Deus. Só se você não permitir. Só se você não quiser. Deus elegeu você. Você é um escolhido. Mas Deus elegeu você não só para que você vá viver com Ele. E de fato você vai viver com Ele, porque você é um eleito e nada pode tirar isso de você. Mas como você vai chegar lá? Em que etapa deste processo de santificação você quer chegar lá? Esta é uma questão. Então, que o vosso espírito, alma e corpo, toda a personalidade, suas várias porções, estão aqui consideradas como um todo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O homem integral, material e imaterial, o corpo e o espírito, não é? O físico e a alma. Não é isso? Então, a santificação, o projeto de Deus, o processo de Deus santificador é para atingir-nos completamente. Ele fala íntegros, holokleros no grego, né? Íntegros, holokleros, completo, sem dano, sem culpa, perfeito, saudável em Cristo, está vendo? A santificação é este processo que tem como propósito tornar você e a mim íntegros, completos, sem dano, sem culpa, perfeito, saudável em Cristo, saudável em Cristo. Tanta gente está temerosa de ser contaminado ou contagiado pelo Covid-19 e tem que ter esse temor mesmo, porque esse vírus, ele é danoso para a saúde humana. Mas muitos crentes não têm medo do pecado. Muitos eleitos vivem se enroscando no pecado, vivem grudando com o pecado, esquecem-se que o pecado é muito mais danoso que o Covid-19. Por isso o apóstolo diz que Deus vos santifique, para que vocês sejam íntegros, completos, sem dano, perfeitos, saudáveis em Cristo. Ele acrescenta a palavra irrepreensíveis, amentos, sem censura, livre de qualquer motivo de acusação. É isto que Deus pretende ao santificar você e a mim. É isto que Deus quer que entendamos que é o desejo e o propósito dele. Que sejamos amentos, sem censura, livres de qualquer motivo de acusação. E ele fala ainda neste versículo 23, na vinda do nosso Senhor. Nós já falamos sobre isso no capítulo 4, nós já falamos sobre esta questão, nós já falamos sobre a vinda do Senhor, nós já falamos sobre a parousia, que é esse retorno do Senhor, a vinda do Senhor, a parousia, o retorno do Senhor. Então, a palavra de Deus está falando conosco, o apóstolo Paulo, no finzinho desta carta, dizendo que o Deus da paz vos santifique para que vocês sejam íntegros, irrepreensíveis,
por causa da vinda do Senhor, por causa da parousia, porque o Senhor está vindo aí, e o mundo anuncia que o Senhor está vindo aí, e nós temos que estar preparados, prontos para aquele momento. Ele fala fiel, falando a respeito de Deus, ele diz fiel, pistos, digno de confiança. A palavra pistos aqui, do grego, que temos a palavra fiel no português, significa digno de confiança, alguém de quem se pode depender, é alguém de quem se pode depender. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso. Eu sei em quem tenho crido. Eu tenho crido em alguém que é digno, totalmente digno da minha confiança. Eu tenho crido em alguém único de quem de fato eu posso depender. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Lembra do nosso hino, da nossa canção que cantamos? Pistos, digno de confiança. Mas ele diz, fiel é o que vos chama, chamado a Cristo para a conversão, chamado à graça divina e finalmente chamado à glória. Então quando ele diz, fiel é o que vos chama, este que é digno de confiança, este de quem podemos depender de fato, este nos chama à conversão, à mudança de vida, este nos chama à graça divina, esta pessoa nos chama e nos chamará finalmente à sua glória. Ele afirma, o qual também o fará, é Deus quem chama, e porque ele chama, ele realiza, é Deus quem chama, e porque Deus chama, Deus termina, Deus conclui, Deus leva a termo. Por isso, meu irmão, você e eu precisamos permitir que Deus efetue essa santificação, que Deus execute essa santificação nos membros do nosso ser, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso físico, no nosso espírito. Permitamos que Deus atue. Abra mão, deixa Deus agir. Ele fará. Deus zela por suas promessas, por sua própria honra e pelo seu amor fiel. Ele faz porque ele tem um nome a zelar e ele zela do seu nome. Deus faz, Deus cumpre o que promete, que é santificar-nos, porque ele tem um amor fiel e zeloso para conosco. O apóstolo Paulo diz, irmãos, orai por nós. Está em foco aqui a responsabilidade da oração que o discípulo tem pelo discipulador. É um apelo de Paulo à intercessão. E o apóstolo Paulo está falando que entre o discípulo, entre o crente, entre o eleito e Deus, deve haver um companheirismo. E esse companheirismo se efetua também pela oração. São duas vias de companheirismo com Deus, pela palavra e pela oração. E aqui ele está trazendo em foco a oração, uma das vias de companheirismo com Deus. Está falando deste ministério vicário, intercessório. Irmãos, intercedam por nós. É disto que o apóstolo Paulo está falando aqui. E, sem dúvida nenhuma, em segundo lugar, ele está ordenando o ósculo, a leitura, e ele ministra a bênção do Senhor aqui. Ele diz, saudai a todos os irmãos. Ele está falando de manifestação afetiva, respeitosa, honrosa, distinta, na chegada, quando você encontra um irmão, quando os irmãos se encontravam na chegada para as reuniões ali da igreja de Tessalônica, deveria haver essa manifestação afetiva, respeitosa, honrosa,
e distinta, né? Ao encontrarem-se, ao reunirem-se, deveria haver essa manifestação. E ele diz aqui, façam isso com ósculo santo, é aquele beijo. É santo aquele beijo, é santo o ósculo ou o beijo, porque é uma expressão do amor de Cristo manifesto entre os irmãos. O beijo de um irmão no outro, né? Naquele cumprimento honroso, respeitoso, distinto dos cristãos, isto é santo. Por que é santo? Porque é uma expressão do amor de Cristo manifesto no meio da igreja entre os irmãos. Ele diz, conjuro-vos, obrigando-os. Aqui, conjuro-vos, ele tá dizendo, vocês estão sendo obrigados. É uma palavra forte. Vocês estão sendo obrigados. Conjuro-vos, né? Conjuro-vos que esta epístola seja lida a todos os irmãos. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, a leitura tem que ser dada uma importância tal. E ele se referia à epístola, não é? A leitura tem que ser dada uma importância tal. A leitura das Escrituras, a leitura da palavra de Deus, a leitura da epístola que traz edificação, a epístola sagrada, né? Isto deve ser lido, né? Conjuro-vos pelo Senhor, ele está evocando aqui, não é? E até mesmo invocando, né? A autoridade dada por Paulo, ele está dizendo isto aqui, vem do Senhor. Agora falo pelo Senhor, com a autoridade do Senhor. Leiam esta epístola a todos os irmãos, a todos os irmãos. Ninguém deve ficar sem a leitura da epístola. Ele termina dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. A graça do Senhor. As últimas palavras da conclusão é a graça do Senhor. O favor imerecido, o favor incondicional, favor que não espera contrapartida, favor que somente o Senhor Jesus manifesta. Ele diz, olha, esse favor seja convosco. Esse favor que vocês não merecem. Esse favor que não exige condição alguma. Esse favor que não espera de vocês contrapartida alguma. Esse favor de Deus seja sobre a vida de vocês. Assim, o apóstolo Paulo conclui a sua carta, expressando seus profundos desejos, ordenando o ósculo santo, a leitura e assim abençoando a igreja com a graça do Senhor Jesus Cristo. Aplicação. Como igreja de Cristo, você e eu também precisamos desejar profundamente, orar e cooperar para que os discípulos da nossa comunidade sejam santos, íntegros, irrepreensíveis em tudo, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Segundo, como igreja de Cristo, você e eu também precisamos conviver de maneira afetiva, respeitosa, honrosa e distinta, como convém aos discípulos de Jesus Cristo. Terceiro, como igreja de Cristo, você e eu contamos com o favor do nosso Deus e Pai, com essa graça capacitadora e ajudadora do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo nos dá. E através dessa graça Ele concede poder para sermos a igreja, a noiva que Cristo virá buscar, uma noiva sem ruga e sem mancha, santa para Ele. Que Deus nos abençoe neste domingo, que o Espírito Santo nos faça assim, santos como Ele é santo. Oremos. Maravilhoso Espírito Santo, nós sabemos em quem temos crido,
e sabemos que o Senhor é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Nos santifique, Senhor, nos santifique, nos santifique. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Bom domingo.